Aristóteles e os super-heróis. Esta pesquisa apresenta a educação através de outras mídias, a importância das histórias em quadrinhos, o seu aspecto pedagógico, principalmente no que tange à formação da consciência moral das crianças e dos adolescentes, na construção de uma vida virtuosa e prática. O fascínio que os personagens exercem, figurando como exemplos heróicos, onde estes abordam, de forma exemplar, a maneira de enfrentar e de solucionar questões e traz problemas, é o que remete à obra de Aristóteles, Ética a Nicômaco. Tomando a ética aristotélica das virtudes como referência teórica, pretende-se apresentar alguns super-heróis, tais como Batman, Homem-Aranha, X-Men e Super-Homem, e mostrar como cada um deles apresenta um aspecto importante da referida ética, destacando a ética aristotélica. Bom, como o professor Renato comentou, a gente pode ficar sentado, né? Eu fico nervoso caminhando em si, mas tudo bem. É uma felicidade muito grande a gente estar com a presença de vocês aqui, realizando esse evento, que o quão difícil é hoje estudar, né, histórias em quadrinhos, o quão difícil é ver as histórias em quadrinhos, né, dentro de um perfil pedagógico. E é essa a nossa temática do nosso grupo de pesquisa, que a gente vai apresentar um pouco do histórico aqui para vocês hoje, e mostrar o porquê, né, do Universos Paralelos. E a partir daí a gente começar a discutir, né, o que é educação e como a educação vê as histórias em quadrinhos. Bom, então a primeira coisa, assim, de onde que nasce esse evento, de onde que nasce o Universos Paralelos e para onde que o Universos Paralelos pretende ir a partir de hoje, a partir dessa sua concretização. O Universos Paralelos eu acho que nasce há muito tempo atrás, né, com alguns leitores de quadrinhos que acabaram depois se encontrando no meio universitário, não se conheciam e acabam se encontrando no meio universitário. Tanto eu sou o professor Renato, sou coordenador do curso de Pedagogia, coordenador do curso de Teologia, professor aqui do programa de pós-graduação em Memória Social e Bens Culturais. Então, desde criança, lendo quadrinhos, e aí depois, com o tempo e com as coisas que a gente foi conseguindo integrar entre a leitura prazerosa dos quadrinhos e o trabalho, o ofício de educador, a gente acaba indo parar, por exemplo, num grupo de pesquisa de quadrinhos. E aí, desse grupo de pesquisa, eu e o Gelson participamos lá na Faculdade Zeste, que vai nascendo a ideia da gente começar a nuclear algumas atividades e pesquisas sobre a questão dos quadrinhos aqui no Rio Grande do Sul. Esse grupo de pesquisa, ele é coordenado pelo professor Yuri, que vai estar aqui no Universos Paralelos. O Yuri teve a tese dele premiada pelo CAPES em 2012, foi uma tese sobre quadrinhos da área de teologia. Então os quadrinhos eles começam a tomar no meio acadêmico uma importância muito grande em termos de pesquisa. E no ano passado, esse grupo de pesquisa promoveu lá na Faculdade Zeste o primeiro colóquio no Sul sobre quadrinhos. E tivemos lá uma excelente participação, vários lugares do estado, várias comunicações foram feitas, pesquisas que estão sendo desencadeadas. E ao mesmo tempo, aqui no Unilassar, a partir de uma proposta de pesquisa que eu coloquei no PPG em Memória Social e Bens Culturais, sobre quadrinhos e teologia, e do doutorado do Gelson, que ele faz aqui, que vai depois falar um pouquinho sobre isso, nós, ano passado, viemos promovendo alguns momentos de discussão sobre a questão quadrinhos e academia. Começamos lá no Fora dos Trilhos, trazendo Daniel HDR, vai estar aí hoje também, vai dar palestra de abertura, que será à noite. Depois nós fizemos um momento com o nosso grupo de pesquisa, fizemos um momento com as licenciaturas, e nesse meio tempo nós fomos chamando pessoas interessadas em pesquisa sobre quadrinhos para a formação de um grupo acadêmico de pesquisa. E esse grupo foi formado em julho, agosto do ano passado. A partir de então tem se reunido e disso nasceu então a ideia de nós fazermos um evento aberto à comunidade que pudesse contribuir para a formação de professores e professoras. E aí veio o Universos Paralelos. Quando eu fiz meu mestrado aqui, como era difícil apresentar quadrinhos dentro da esfera acadêmica.
Na época, isso foi em 2009, entre 2008 e 2009, eu tentei 16 PPGs, tentar fazer um mestrado com o tema Histórias em Quadrinhos, e o quanto foi complicado. E aqui o Elma Salles abriu a porta, né, para poder pesquisar sobre esse tema. E logo depois veio o doutorado, né, com aceite de doutorado aqui em educação. Eu retornei à casa para sim encontrar o Renato, que a gente já, como ele comentou, a gente já se conheceu dentro de um universo de pesquisa, uma outra instituição, na EST, e viemos para cá então, nos encontrando aqui com essa ideia de criar um trabalho aqui, um grupo de pesquisa que para apresentar, dentro do universo acadêmico, o que seria a arte sequencial, como pesquisar a arte sequencial. E aí, uma das grandes temáticas que foi apresentadas pelo pessoal, pelos estudantes que vinham se agregando a esse grupo, é o foco da educação. E isso vem trazer, futuramente, até o dia de hoje, a ideia de criar um evento para a formação de professores. Então, isso aqui não é só um evento acadêmico, é um evento para a formação de professores. E quando a gente, em nossas pesquisas, a gente foi vendo que há professores pesquisando quadrinhos, e aqui já dá para reconhecer alguns, e o quanto esses muitas vezes trabalham isolados. E essa ideia é agregar, é criar um grupo, é criar uma massa, onde todos nós podemos nos auxiliando com pesquisa, observando experiências, não digo sendo um ponto de referência, mas sim um ponto de encontro, para discutir a arte sequencial dentro da sala de aula. Deixa eu contar uma história, e eu acho que essa história ela acabou me guiando por muito tempo e me fez também alguém que, dentro das possibilidades de pesquisa acadêmica, acabou integrando a questão dos quadrinhos. Eu acho que eu tinha uns 13 anos, mais ou menos. Alguns já ouviram essa história, mas para mim ela é bastante importante. Quando, lendo uma história dos X-Men, um Super Aventuras Marvel da Abril, isso faz muito tempo, da década de 80 ainda, numa história dos X-Men, lá pelas tantas, eles vão ao que seria o Portal do Inferno. E no portal estava lá todo o verso da Divina Comédia, que termina com abandona a esperança todo aquele que aqui entra, Dante Alighieri. E aí, no pé de página daquele quadro, daquela splash page, que era um quadrinho feito numa página inteira, deles diante do portão lá do inferno, com o Doutor Estranho e tudo, que é um outro personagem. Então tinha toda uma explicação sobre de onde tinha vindo aquele verso, e aí ali dizia, numa linguagem que eu com 13 anos consegui entender, de que era de um poeta, escritor italiano, enfim, Dante Alighieri, lá da Idade Média, e que na Divina Comédia ele narrava então a descida dele ao inferno, a subida ao purgatório e ao paraíso, em forma de versos, descrevendo o que encontrava lá. 13 anos eu fui atrás da Divina Comédia, na biblioteca do colégio, tinha que ler essa aventura, que me pareceu até muito melhor naquele momento do que as aventuras dos X-Men. Encontrei, claro, comecei a ler com 13 anos, não entendi nada de Divina Comédia, porque eu estava numa linguagem quase cifrada. Mas eu conto essa história porque a partir de uma história, de uma aventura dos X-Men, eu tomei contato com um clássico da literatura. E isso foi me levando a me dar conta do seguinte, a perceber o seguinte: as histórias em quadrinhos que eu lia não surgiam do nada, elas eram resultado de pesquisa. Eu fui amadurecendo isso no passar do tempo. Quanta pesquisa um escritor, um roteirista precisa fazer para elaborar a história daquele jeito? Quanta pesquisa visual um desenhista precisa fazer para elaborar o visual de um personagem, um cenário, do jeito que ele elabora? De onde vinham essas referências? E aí a gente começa a ver, com o passar do tempo, e com o passar do tempo essas histórias em quadrinhos foram ganhando cada vez mais referenciais, começaram a ser publicados livros
as próprias editoras publicavam quadrinhos, faziam algumas edições especiais. Depois veio uma coisa chamada Wizard, que era uma revista sobre quadrinhos. Hoje temos a Mundo dos Super-Heróis, que é a melhor leitura que se pode fazer impressa hoje de jornalismo de quadrinhos, onde trazem esses referenciais todos, estão sempre sendo discutidos. Então essa intuição foi me acompanhando na medida em que eu, depois, quando fui fazer o curso de magistério, fui me tornando professor, depois a pedagogia, depois sempre trabalhando com ensino religioso e tal, sempre essa intuição me perseguindo. Uma leitura prazerosa que eu percebia como resultado de pesquisa. Aí se era pesquisa sistemática, acadêmica ou não me interessava, os elementos estavam lá. O autor, para escrever a história tal, teve que conhecer a obra do Dante Alighieri, pelo menos alguma informação ele teve que ter. E aí, obviamente, que o reverso também começa a ser pensado, como se isso traz essas informações, por que não isso ser utilizado em sala de aula? E aí vem aquilo que talvez dê nome ao evento que a gente começa agora, Universos Paralelos. Eu, semana passada, fui nas turmas de ensino médio aqui do La Salle em Canoas. Na outra semana, fui numa escola lá no La Salle de Santo Antônio. O Gelson passou em várias escolas também para divulgar, para alunos e professores esse evento. E eu dizia uma coisa: o mundo da cultura, principalmente da cultura pop, e o mundo da educação, de certa forma, se configuram como universos paralelos. Qual é a lei das paralelas? Elas andam lado a lado e não se tocam. Então, por isso que a gente descreve isso aqui como universos paralelos. Hoje, a gente quer que esses universos... Claro, nós não somos pioneiros em nada, já tem muita gente fazendo isso com muito mais propriedade há muito tempo. As Comic Cons sempre tem painéis voltados à questão da educação, da pesquisa, né? Mas aqui na região a gente quer exatamente abrir esse ponto de diálogo e de encontro, que esses universos se toquem. E aí vem uma categorização de universos paralelos que vem direto do mundo dos quadrinhos. A DC Comics, que é a editora do Superman, do Batman, que é a mais antiga editora de super-heróis, criou o super-herói, o Superman. Ela tem dentro do seu universo literário, enfim, a categoria de universos paralelos. Então, na DC existem 52 universos, que são versões uns dos outros. Quando esses universos se encontram, esses universos entram em crise e dali nasce uma nova realidade. Então, no fundo, o universo paralelo está falando disso. O universo da cultura pop, principalmente, e da educação precisam se encontrar, precisam entrar em crise, precisam se chocar um com o outro, e a gente precisa disso ir forjando possibilidades de novas realidades. Então, toda a programação do Universos Paralelos, que vocês já devem ter visto lá no Facebook e tudo, ela nasce disso, ela é uma expressão disso. O que acontece quando esses dois universos se encontram? Quem fala de isso me lembra um pouco a minha história, de como comecei a usar quadrinhos em sala de aula. Bom, eu me alfabetizei lendo histórias em quadrinhos, mais ou menos com 4 anos de idade. Na época, com 4 anos de idade, quase não se fazia nada, Hoje, com 4 anos de idade, a criança está fazendo tudo. Eu tenho um afilhado com 4 anos de idade que tem um tablet e sabe mexer nesse aparelho melhor do que eu, e com 4 anos. Na época, a gente era um pouco mais atrasadinho, podemos dizer assim. E com 4 anos de idade, a minha prima, que fazia magistério, ela começou a me ensinar a ler. Por quê? Meus pais trabalhavam, deixando na casa da minha avó, e junto com a minha avó morava meu tio, que tinha esses meus primos mais velhos lá. E o meu primo, ele fazia coleção de quadrinhos. Ele lia X-Men, Homem-Aranha. Eu lembro que ele fazia muita coleção da Marvel. E eu, desde pequeno, criança, eu olhava aquelas páginas, eu inventava minhas histórias, que eu não sabia ler. Eu começava a inventar as histórias, criar minhas próprias histórias através daquela arte sequencial. A minha prima, na época, fazendo o magistério, ela observou eu fazendo isso, ela começou a me ensinar a ler. Lógico, eu comecei a ler os balãozinhos, é uma fonte de inspiração para mim, mas entender verdadeiramente o contexto, não entendia. Felizmente, a gente começa a ver alguns casos, durante esse que a gente vai fazendo contatos, a gente fazendo eventos, a gente vai,
que quanto tem alguns professores, né, insistindo nessa ideia de levar quadrinhos em sala de aula. Eu participei de alguns eventos, conheci alguns professores, e eu fico muito feliz que eu não estou sozinho nessa. O quanto tem professores insistindo nisso. Hoje, conhecendo mais um, que está insistindo nessa, trabalhando filosofia em sala de aula, usando as histórias em quadrinhos, né, como, ou os personagens das histórias em quadrinhos como a introdução a temas filosóficos. O quanto é interessante isso, o quanto é interessante a gente começar a discutir, e o quanto, sim, as histórias em quadrinhos possam vir ser um objeto para ser inserido na sala de aula. Não quer dizer que eles vão ser a salvação da educação no Brasil. Mas não. Pois sim, eles possam vir ser um grande objeto de ajuda. Eu vou passar por colega, senão só fica eu conversando aqui, né? Dentro da ótimo. Dentro disso que o Gelson está falando, eu queria pegar alguns pontos assim para desenvolver um pouquinho. Bom, primeiro que aqui vocês viram que até agora a gente está falando especificamente do gênero super-heróis, né, o gênero super-aventura. É bem importante a gente ter em mente, quando a gente trata de quadrinhos, que quadrinho não é só super-herói, quadrinho não é apenas super-aventura. E nem começa com super-heróis. Os super-heróis vão entrar a partir de 1938 com a criação do Superman. Mas antes disso, aliás, se chamam comics em inglês, porque eram tirinhas cômicas, eles eram muito mais histórias de humor e tal, tipo que nós encontramos no jornal até hoje, as tirinhas de 3, 4 quadrinhos, né? E que depois elas vão ganhando esse tom mais aventuresco, muito baseado na Pulp Fiction, que já existia desde o século XIX, enfim. Então, a partir do Superman, que começa também a se caracterizar quadrinhos como lugar de contar a história de super-heróis. Mas nós precisamos sempre ter em mente que, ao lado dessa história do super-herói, que é norte-americana, o super-herói nasce, é um produto cultural norte-americano, nós temos ali quadrinhos europeus, sendo feitos sempre, e sempre foram muito vanguardistas. Nós temos toda uma história dos quadrinhos no Brasil, que a gente tem que explorar bastante também. E aqui eu já quero destacar que ali no Beco dos Artistas, que está ali no meio da nossa área coberta, nós vamos encontrar artistas de quadrinhos que estão hoje no mercado brasileiro fazendo quadrinho alternativo, não é necessariamente quadrinho de super-herói que estão fazendo. Mas estou dizendo isso para dizer o seguinte: a nossa pesquisa, eu, o Gelson, nosso grupo de pesquisa da EST, nosso grupo daqui do Nila Salle, ele tem a tendência a focar no super-herói. Isso não é nenhum problema, isso é uma escolha nossa, é um foco que nós temos. Mas pesquisa em arte sequencial tem uma variação muito grande. Então, isso é um ponto, A gente não pode restringir o super-herói, mas aqui, pelo menos naquilo que eu vou trabalhar, que o Gelson vai trabalhar, que alguns oficineiros vão trabalhar, a gente vai estar falando mais no gênero super-aventura, gênero super-heróis. E nesse sentido, o olhar que eu venho tendo na questão do super-herói é um olhar que remete à mitologia. Mas não necessariamente a mitologia clássica, que nós conhecemos da Grécia, enfim, mas a mitologia em si, ou seja, um processo de lembrança, de memória, de uma experiência de sagrado. E mitologia é isso. Há uma experiência de sagrado, dessa experiência de sagrado nasce um símbolo, e este símbolo, para não ser esquecido, é preciso que se crie a comunidade, cria histórias sobre esse símbolo, dando a este símbolo características antropomórficas, ou seja, características humanas. E aí a gente entende alguns seres mitológicos da antiguidade, que na verdade representam a experiência de um povo como alguma coisa que marcou profundamente esse povo. Eu acredito que super-heróis, a gente fala hoje de super-heróis, e aqui sem tirar nada da grande mídia que existe sobre esse gênero, sem tirar nada da grande indústria cultural de super-heróis, eles são, até certo ponto, uma das nossas mitologias contemporâneas. E eles são mitologias contemporâneas porque eles são uma representação antropomórfica, ou seja, humanizada, com uma leitura fantástica desse humano,
Ou seja, o cara que se veste de morcego, o cara que voa, o alienígena que vem da Terra, que voa, tem superpoderes, toda uma fantasia criada em cima deste humano que remete às experiências de ressignificação existencial que a gente tem na humanidade. Se a gente pega uma linha do tempo, isso que eu vou trabalhar um pouco na minha oficina depois, religião e HQ, uma linha do tempo desses super-heróis, desde 1938 até hoje, nós vamos perceber o quanto que esses personagens dialogaram e continuam dialogando com realidades que estão aí, o quanto que eles são atingidos. O que é um super-herói, uma superaventura, por exemplo, depois do 11 de setembro de 2001? Como é que essas aventuras, essas narrativas se comportam? E aí é que está o fiel da balança, né? A gente conseguindo fazer essa leitura, a gente se dá conta de que ali nós temos uma representação cultural. Claro, sem nunca tirar o peso de uma indústria cultural que está ali tentando vender, e por isso mesmo, muitas vezes, dá muita bola fora, aborda os personagens de uma forma equivocada, tentando vender mais, mas a experiência mostra que não dura, né? Dividiu o Superman em dois, um vermelho e um azul, uma besteira muito grande na década de 90, que não durou nem um ano, eu acho, aquelas histórias, quer dizer. Mas aquilo que realmente... Não, é algo esquecível, é saga do clone, do Homem-Aranha, quer dizer, coisas que foram colocadas para vender, mas, né, foram exatamente na direção contrária. Então, é uma forma de fazer uma leitura de realidades. Eu olho pelo viés teológico, o Gelson olha pelo viés filosófico, mas aí existem muitas abordagens possíveis, tantas quantas, ou muito mais até do que as nossas oficinas vão oferecer. Vocês devem ter visto ali filosofia, religião, teologia, sociologia, psicologia. 1000 abordagens possíveis de serem feitas. E aqui um detalhe interessante, de novo do ponto de vista teológico, o quanto que esses personagens acabam também se tornando objeto de culto, né? Quando fala, se tornou um clássico, né? O quanto que esses personagens são cultuados a ponto de existir uma coisa chamada cosplay. Você já deve ter ouvido falar. São pessoas que se dedicam a reproduzir em roupas e tal, em adereços, com maior fidelidade possível o visual daquele personagem se vestir desse jeito. Isso é uma ritualização do personagem. Isso está no universo de compreensão do fenômeno religioso. Eu tenho para mim que esses personagens que a gente pesquisa, eles passam o século XX como uma espécie de texto sagrado nas revistas em quadrinhos. Texto sagrado esse lido por um círculo de leitores, né, que se comunica. Tanto é texto sagrado, eu estou fazendo aqui uma aproximação da teologia, não estou falando de um texto sagrado oficial de alguma igreja, de uma religião, mas é um texto sagrado no sentido de que ali se encontra uma sacralidade, uma experiência de sagrado para quem lê. Tanto é assim que se usa um termo hoje não, há muito tempo já, para definir se uma história faz parte da cronologia oficial do personagem ou não. A pergunta sempre é: a tal história do Homem-Aranha, por exemplo, é canônica ou não? Esse termo é usado dentro da indústria dos quadrinhos. Esse é um termo teológico. O canônico significa que isso aqui entra nos textos sagrados ou é um apócrifo? E existem apócrifos nos quadrinhos. Então tem um texto sagrado ali que reúne uma comunidade, e esse texto sagrado, nesse início do século XXI, ele ganha um templo. Que templo é esse? O templo do cinema, onde o texto se materializa na tela. E aí é interessante toda a movimentação dos leitores, porque a pressão dos leitores que tem feito os filmes, as adaptações de super-heróis serem como são hoje, né, no cinema, para que haja a maior fidelidade possível. Então tem um movimento religioso de dentro. Só para concluir, para a gente ter ideia de onde isso chega, vou dar um exemplo, não vem tanto dos quadrinhos, mas vem do cinema. Há um tempo atrás, num censo feito
Inglaterra, Reino Unido, se constatou que a religião que mais crescia no Reino Unido era uma religião chamada Jedi Church, a Igreja Jedi. Isso existe, procurem no Google Jedi Church, vocês acham com facilidade. Ela tem seus rituais, tem seu cânone, tem seus sacramentos, tem seu texto sagrado, está lá. Bom, o que a gente quer? Se na Argentina tem uma igreja do Maradona, por que Star Wars não pode ter uma igreja também? E não podemos esquecer que em várias partes do mundo, principalmente no Brasil, o censo, que muitas pessoas, o censo aqui realizado no Brasil, muitas pessoas colocaram como se pertencer a uma religião Jedi, quando se perguntou qual religião se pratica. Isso aqui no Brasil. E é uma porcentagem significativa. Eu só, bem rapidinho, eu acho que são relações diferentes que nós estabelecendo. Sem dúvida, muita coisa vai para a web. A web apresenta algumas possibilidades gráficas para o quadrinho que o papel não apresenta, como, por exemplo, a animação dentro dos quadrinhos já acontece, chama, eu acho que é Animated Comics, alguma coisa assim, que a DC, principalmente, tem feito, onde tu acessa a revista de quadrinhos, pelas tantas, o quadrinho é uma animação, né? Isso só dá para fazer na web. E ao mesmo tempo, o impresso, eu acho que ele vem mais, se fortalece mais a relação dele meio como obra de arte ou obra literária. Por exemplo, que vende muitos lances encadernados, que trazem uma série de histórias que foram publicadas mensalmente há algum tempo, todas juntas, aí tu tem um livro daquilo ali. Né? Então aí é uma outra relação, então é um livro da minha biblioteca, né? Não é simplesmente uma história que eu compro mensalmente. Acho que por enquanto há lugar para as duas coisas. Né? Sexual, casado com um cara, bom, isso está lá na continuidade. Né? Então isso significa o quê? Não é nenhuma anomalia naquele universo, isso já é algo que está dentro desse universo. O Estrela Polar, que é da Tropa Alpha, né? E que tem ali uma das edições que mais revelou o casamento dele, né? Com outro cara, um casamento homoafetivo. Tá ali. São questões sociais que vão emergindo e que vão parar nos quadrinhos. Aí está a importância da análise. Por exemplo, o primeiro super-herói negro, Pantera Negra, ele surge exatamente no contexto da luta por direitos civis, da questão dos panteras negras, né, que também existiam nos Estados Unidos naquela época. E aí, para a gente ter uma ideia, junto com essa questão homoafetiva, uma das personagens mais lidas hoje nos Estados Unidos é a Miss Marvel. A Miss Marvel é uma adolescente de 13 ou 14 anos muçulmana. Ou seja, como é que se elabora uma personagem dessa? Por causa do contexto. Então, por isso, né, lendo a personagem, a gente lê o contexto. Como é que vai parar lá naquele momento? Por causa do contexto. Então, eu acho que isso aí não é uma questão de vai ler e isso vai te influenciar. Não, na verdade, a influência é o contrário. A gente influenciou para que fosse produzido daquele jeito. E o mais bacana é que a questão do homossexualismo ser apresentado nas histórias de quadrinhos não é de hoje. O Colossus é apresentado como homossexual acho que no final da década de 70. Talvez essas histórias não chegaram aqui no Brasil de uma certa crítica, de uma sociedade, e infelizmente ainda somos uma sociedade conservadora, então aqui não foi publicado. A mesma questão, não me lembro se saiu aqui no Brasil o beijo, o quadrinho do Wolverine beijando o Hércules. E só saiu em inglês, né? Talvez a nossa sociedade aqui brasileira não está preparada para isso. É a representatividade das discussões sociais, discussões na sociedade sobre década de 40, a discussão sobre o papel da mulher na sociedade, o grito da mulher por independência e por direitos iguais. Nasce a Mulher Maravilha, que discute essas questões. Na década de 60, os negros, a diversidade como essa representada na década de 60, problemas sociais, né? A Marvel vem em cima disso, é o bullying, a questão de família, o preconceito racial, e aí começa. O homossexual é apresentado no final da década de 70. Talvez ele venha ganhar um apelo maior nesse momento, porque a sociedade está discutindo isso no mundo inteiro. Por causa dos extremismos, querendo combater o homossexualismo, combater o direito da mulher, essas questões vêm vindo à tona. Quando eu digo, eu gosto muito de dizer que para mim as histórias em quadrinhos muitas vezes são instrumentos midiáticos pioneiros em discutir questões sociais, que discute diretamente com jovens.
Muitas vezes, como professor, a gente está cheio de tabu de como trabalhar isso em sala de aula, depende a confissão religiosa que é a escola, depende de uma visão pedagógica, né, do diretor da escola, o quanto é difícil como professor trabalhar essa sala de aula, principalmente trabalhar. Não que a gente deve, né, trabalhar isso, essas questões de gênero e de diversidade. Essas histórias em quadrinhos vêm atingir o público jovem diretamente, o quanto é bacana isso. Eu fico muito feliz em ver a diversidade das histórias em quadrinhos. Eu fico muito feliz em uma adaptação, uma série de um herói cego. Né? Que muitas vezes a gente olha como cego, a gente olha coitadinho. Coitadinho nada, o cara é um herói, cara. Coitadinho sou eu, que mesmo, tendo a minha visão, não consigo fazer aquilo. Eu acho que essas diversidades, as representações sociais estão nas histórias em quadrinhos, e quero que cada vez mais tenha isso.